Boa noite a todos. Estamos aqui fazendo mais um trabalho ao vivo. O nosso trabalho é sempre relacionado à vida da pessoa, à vida externa da pessoa, o trabalho que ela tem, a equipe que ela tem, nas funções que ela é responsável, a equipe da moradia. Então, nós vamos trabalhando assim com as equipes. Então, nosso trabalho é assim. E viver com saúde e sabedoria é bem importante assim, porque o passo principal de viver com saúde e sabedoria, toda função que uma pessoa executar, ela precisa de executar esta função com a melhor capacidade que ela tem. Porque nós sabemos assim que existe influência e nós estamos presos a muitos fios. Então, a pessoa, por exemplo, almoçou um alimento que para aquela pessoa não fez bem, ela almoçou meio-dia, 8 horas da noite, ela ainda fala que ainda está sendo incomodada pelo alimento que ela comeu. E tem muitos casos assim que a gente conhece que de madrugada a pessoa levanta para colocar aquele alimento para fora. Tem muitas referências assim. Então, a nossa vida, viver com saúde e sabedoria, o primeiro passo é a pessoa em todos os atos que ela fizer. Pode acontecer de uma pessoa estar muito descontente com outra, o empregador com o funcionário, o colega com o colega, e muitas vezes o pensamento vem para dificultar a vida desse colega, desse funcionário ou desse empregador. Se nós observarmos assim, vai dificultar a vida dele. Agora, ele então vai ficar sem trabalho. E ele vai voltar para o nível anterior, que era conviver conosco, conviver no nosso ambiente, na nossa moradia. Então, o que nós precisamos de perceber é assim, se esse que nos deixou descontente por um motivo ou por outro, for bem sucedido lá na frente, ele não volta. Então, a pessoa que ficou prejudicada ou ficou ofendida, agora o trabalho que ela tem é ela mesma limpar esse sistema que está dentro dela, que é o descontentamento ou o entristecimento. Agora, se nós pensássemos um pouco melhor, nós viríamos assim, que além da função ter que ser executada muito bem, então todos os nossos pensamentos também. Com isso, nós temos que lembrar assim, se eu penso bem, se eu atuo bem, eu também preciso de alimentar bem. Então, o alimentar-se é muito importante, porque nós sabemos assim, que uma mãe que está amamentando, ela acaba de comer um alimento, vai amamentar, assim que ela põe a criança para arrotar, a criança arrota o cheiro daquele alimento. Essas condições assim, que nós sabemos que nós somos aquilo que comemos, mas nós somos aquilo também que nós pensamos. É isso que nós precisaríamos de perceber. Então nós vamos aceitando sempre o pior, nós vamos aceitando a convivência com o pior. Nós tínhamos que lembrar assim, que toda época ficou muito fácil assim uma pessoa falar aquilo que ela precisa de falar. E lembrar assim que os que nós sentimos acompanha a nossa fala. Se nós não temos muita habilidade para falar, aquela condição assim, né, que diz assim que a pessoa vai engolindo, depois ela quer falar de qualquer maneira. Não podíamos. Nós temos que desenvolver uma maneira como uma criança. A criança, na hora, ela precisa de receber a permissão ou o não, porque ela está indo numa determinada direção, ou ela pediu algo e aquele algo é possível, então a permissão é imediata. Mas o bloqueio também tem que ser imediato. Esse jeito bom que aqueles que cuidam da criança, o pai, a mãe, o funcionário, o jeito que ele atua com aquela criança, não fica mágoa, não fica descontentamento, porque
Na família a gente sabe assim que logo em seguida aquela criança precisa de alguma coisa, o adulto vai atendê-la. Quer dizer que o adulto a repreendeu, a orientou, logo em seguida ele tem um procedimento normal. Pode ser para dar banho naquela criança, pode ser para dar o alimento. Essa condição boa nós tínhamos que lembrar para trazer para o nosso dia a dia. Então o que vai acontecendo? Não tem ontem. Então o nosso presente é o momento. Com isso nós vamos desenvolvendo uma capacidade melhor de perceber aquilo que vai fazer bem para nós. Então a pessoa precisa de lembrar assim: o mais importante na vida de uma pessoa é ela mesma. Agora existem muitas coisas, né? Nós colocamos o apoio nos filhos, colocamos o apoio na companheira, a companheira coloca o apoio no companheiro. Nós vamos estruturando a nossa vida para o financeiro, mas tem outra coisa bem importante, que é a pessoa refletir um pouco o caminho que ela está caminhando. Então, aquela condição assim, que dificilmente a gente percebe como eu sou, como eu estou, a maneira que eu atuo, o jeito que aquele que vai receber as determinações fica feliz. Porque aquela criança, se não tem um excesso de zelo, porque tem isso também. Então o adulto se encontra um pouco mais desocupado, então ele dá excesso de zelo para aquela criança. Então atrapalha a vida daquela criança. Mas quando o adulto tem que fazer um trabalho para alimentar-se, manter-se, movimentar-se, então ele trabalha com uma coerência. Ele não dá excesso de zelo, porque ele não tem tempo. Então ele precisa de encontrar-se naquela condição de antes. E a gente vai observando isso no período da manhã. Então, naquela casa que tem muitas responsabilidades e que tem horário, no período da manhã, não tem muita conversa. Tem o prático, as definições. Então, nós tínhamos que trabalhar assim conosco. Então, aquela condição bem importante de lembrar quando atuamos com criança, que não tem um sistema de deixar acumular, é na hora as definições. Com isso, quando nós tivermos que falar para aquele conhecido, para aquele funcionário ou para aquele empregador, para qualquer outra pessoa, o jeito que nós falamos vai dar uma coisa muito boa, porque o tom de voz fica um tom de voz bom. Então a fala nossa vai ser uma fala que vai possibilitar um ensino. É isso que nós precisaríamos de perceber. Então aquele que ouve a nossa fala vai ficar feliz. E tem essa referência assim bem importante mesmo, que é aquela condição assim, né? A fala bem falada, aquele que a ouviu, anos e anos depois, ele lembra e fica feliz. Aquela orientação, aquela advertência. É isso que nós precisamos de conseguir. Então, viver com saúde e sabedoria é um momento. É isso que nós precisamos de ter dentro de nós. Como nós nos encontramos. Aquela condição bem importante assim, né? O natural. Então, precisamos de lembrar assim que o natural não é não comer isso ou não comer aquilo. Andar sem sapato, não. O natural é aquela condição bem importante. Quando a pessoa vai fazer um plantio, ela prepara o solo. Então, o natural está possibilitando para aquelas sementes ter uma condição daqueles berços ficarem qualificados para que elas possam dar os frutos. Então, ser natural é isso. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição bem importante de aprendermos aquilo que vai ser bom para a nossa vida. Então, se a pessoa não acumula aquilo que precisa de ser falado, ela vai ter sempre aquela condição bem importante da entonação. Ser uma entonação daquele que ouviu, ficar feliz por ter ouvido. Então, nós vamos encerrar os nossos trabalhos de hoje. Muito grato a todos os senhores pela participação. Até a próxima.